amigos, todos que nos acompanham em nossas redes sociais. Agradecemos a sua atenção para conosco. E Deus abençoe a todos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Sofonias, capítulo 1, versículos 2 a 7 e o versículo 12. Sofonias 1, 2 a 7 e o versículo 2 diz assim, as Sagradas Escrituras: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Versículo 12 diz assim: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Amém. Querido Pai, a Tua palavra foi lida, fala a nós nesta noite maravilhosa. Glorifica o Teu nome, Senhor, em cada vida que vai ouvir a Tua palavra. E abre o entendimento de cada uma para que compreenda a Tua palavra e aplique em suas vidas. E haja conversão de almas para o Teu reino, consagração de vidas e reconciliações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que Sofonias nos revela, né? O que Sofonias nos revela? Em João 18, 33 e 37 a 37, quando Jesus estava perante Pilatos, Pilatos pergunta de Jesus se ele era o rei. Ele disse sim, que ele era o rei, mas o reino dele não era deste mundo, né? Mas Jesus, aliás, Jesus disse a Pilatos: tu dizes. Então Jesus estava mostrando que o reinado dele não é desse mundo, o reinado dele é eterno. Ele disse que se o reinado dele fosse desse mundo, os seus ministros trabalhariam em favor dele, o defenderiam, mas como não era desse mundo, ele era rejeitado por todos. E Sofonias, ele nos revela que Jesus é Jeová, o rei de Israel, né? Jesus é o Jeová, rei de Israel. Jesus, ele é o rei justo que marcou um dia que não mais reterá a sua santa e justa ira. Cristo, ele é o rei justo e ele marcou um dia determinado em que ele não mais reterá a sua santa e justa ira. Nós temos aqui em Sofonias 1, 2 a 7, o versículo 12, né? Então, ninguém escapará do castigo do Senhor. O que nós vimos nesses versículos é que ninguém escapará. Veja que ele fala dos animais, né? Se vamos olhar lá para o dilúvio, né? Quando houve o dilúvio, os animais morreram, as aves também morreram, os homens também morreram no dilúvio, e ele diz que ele vai exterminar tudo isso desaparecerá. Então veja bem que ninguém escapará do castigo do Senhor. Sofonias, ele usa a imagem da crosta grossa que se forma no vinho quando ele fica parado por muito tempo, para mostrar a falta de interesse do povo em não querer conhecer a Deus. Então, ele vai usar aqui ele ilustra o vinho. O vinho, passado muito tempo, né, sem se mexer, ele cria uma crosta. E o que ele está dizendo, né, é que ela fica no vinho, e essa crosta, ela fica ali.
Então ele está mostrando o que ele quer comparar com isto. Ele está mostrando algo muito importante em relação ao povo daquela época, quanto também da nossa época. Ele mostra a falta de interesse do povo em não querer conhecer a Deus. Jeremias faz essa comparação, ele fala da crosta, né? Ele fala da borra, aliás, Sofonias ele fala dessa borra, é algo que fica ali no fundo, quando não é mexido, fica aquilo no fundo e acabou-se, né? Do vinho. Então ele diz, assim também as pessoas, ele compara isso aqui, e dizendo que as pessoas não têm interesse algum em conhecer a Deus. Se naquela época as pessoas não tinham interesse em conhecer a Deus, se ele está se referindo também a Judá, imagine agora como as pessoas estão, como elas estão vivendo em relação a Deus, o que as pessoas querem buscar de Deus, qual o conhecimento que elas querem ter de Deus? Nenhum. Então, isto nos mostra Sofonias, falta de interesse, e essa falta de interesse em conhecer a Deus, levou o povo a considerar Deus moralmente indiferente no que o homem pratica. Mas isso não é verdade, ou seja, Sofonias diz que ele diz, bem, Deus não vai olhar nem para bem nem para mal, Deus vai estar olhando para eles, Deus não vai estar observando o que eles estão fazendo, Deus não está ligando para o que o homem faz. Esse é o grande engano, isso não é verdade, porque ele está dizendo que ele está, aqui o Jeremias está dizendo, que o povo está imaginando, porque essa falta de conhecimento, de querer buscar a vontade de Deus, é que leva o homem a pensar que Deus não está olhando, que Deus não está irado com isso. Em nosso português comum, Deus não está nem aí para o que o homem está fazendo, mas ele sim, ele está olhando, por isso que ele diz que vai exterminar. É só olhar os versículos atrás, ele está dizendo assim, ó, o que ele vai exterminar? Então, hoje não é diferente do passado. Os homens não têm interesse de conhecer a Deus, porque se conhecer a Deus, a vida deles vai ser demonstrada que está errada, né? Então, Jesus, ele é o Messias que não condenará os que ele purificou. Então, aqueles que ele os purificou não os condenará, e os que creem em Cristo como Salvador pessoal, e o adora, e o serve com humildade e fé e justiça, esses mostram que realmente servem a Deus, que foram lavados, esses não sofrerão o castigo de Deus, estarão livres porque eles já foram purificados pelo sangue de Cristo. Sofonias, ele incentiva os crentes a continuarem produzindo frutos de quem já se arrependeu, fruto diferente, fruto que vem de uma nova vida, fruto que há de uma transformação, né? Então, há uma nova vida, e a Bíblia chama isso aqui uma nova criatura, e Sofonias está dizendo aqui, está falando de algo novo. Então, o fruto do crente é uma demonstração de que ele é uma nova criatura. O bom fruto dele, esse fruto que Jesus diz lá em João 17, ele está mostrando que é um resultado de uma vida que foi modificada, uma vida que foi transformada por Deus, uma nova criatura, regenerada por Deus. Então, e essas pessoas logo estão livres do juízo vindouro. O crente, ele pode se alegrar, ele pode se exultar em Deus, porque está livre da condenação até do juízo vindouro. Mas Jesus é o Messias, Jeová, o Rei de Israel. Está lá em Sofonias capítulo 3, versículo 15, a Bíblia nos mostra isso. O Senhor voltará, porém como Messias. E Sofonias nos diz, ele nos mostra que assim como o noivo se alegra em sua noiva, Cristo, o Senhor, exultará em seu povo com alegria e cântico. Cristo vai se exultar de alegria com o seu povo. Que povo é esse? Ele está se referindo aqui, agora Sofonias se referindo ao povo de Israel. E ele se alegrará com o seu povo, com cânticos. Isso vai acontecer no futuro. É futuro ainda, né? Israel agora está desobediente e rebelde contra Deus. Mas Israel vai reconhecer a Deus, vai reconhecer Jesus Cristo como Messias, como Jeová do Antigo Testamento. Aquele prometido e que Israel tanto esperava, mas agora Jesus já veio. E eles vão descobrir isto. Então, Israel reconhecerá que Jesus Cristo é Jeová, o Messias, o seu rei.
aí a alegria será imensa, tanto de Cristo como do seu povo. A alegria de Israel regenerado e de Cristo também, junto com o seu povo. Esse povo que ele um dia separou para ser uma nação exclusiva dele, para proclamar o nome dele, para anunciar o seu nome. Israel agora volta lá na tribulação. Israel volta agora a brilhar, volta a ser essa luz, a luz do mundo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, dizendo para a igreja hoje. Mas Israel vai voltar a ser usado por Cristo. Lembrando que hoje, se o judeu morrer sem Cristo, também vai para o tormento eterno. Porque Jesus Cristo ele veio morrer tanto para judeus como para não judeus. Ele é o Salvador de todos, mas de todos aqueles que reconhecerem Ele como o único e Salvador pessoal. E Jeremias ele fala disso. 1 Timóteo 6, 13 a 17, ele nos mostra. Isso é muito importante para que você tenha em mente, né? Tenha em mente que esse Jesus que Sofonias está dizendo, ele tem um dia em que a ira dele não mais será retida. Hoje, Deus ainda está retendo a sua ira. Deus está segurando a sua ira. Porque se ele não segurasse a sua ira, então ele já teria exterminado toda a humanidade. Mas ele tem um dia marcado, e esse dia quando chegar, que é o dia do juízo dele, então esta ira sim será derramada totalmente em cima dos homens que desobedeceram, que não quiseram saber dele, que o rejeitaram, que maltrataram o povo dele. Esses têm esse dia marcado, desse juízo, e ele vai exterminar tudo. A ira do Senhor, o homem vai conhecer um dia a ira de Deus. A ira que um dia ele derramou sobre o Filho dele, por causa dos nossos pecados. Mas aqueles que o rejeitaram, vão saber quem era esse Deus maravilhoso. Quem era esse Deus maravilhoso, que agora é um Deus que derrama a sua ira sobre eles. Tudo porque eles rejeitaram o seu amor. Tudo porque rejeitaram a graça dele, na pessoa de seu Filho e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que um dia veio a esse mundo para morrer por nós. Lembre-se bem, os judeus ainda não reconheceram Jesus como Salvador da sua vida. Não só os judeus, mas como o mundo fora. Está lá em João dizer, lá, o João, ele nos mostra isso em João 18, 33 e 37, não reconheceram Jesus como Salvador. A humanidade toda não quer buscar Jesus, não quer conhecê-lo, não quer uma vida transformada, não quer buscar a vontade de Deus, não quer conhecer os princípios bíblicos. E não querem viver nesses princípios bíblicos. Porque isto mexe com a vida de pecado do povo. E Deus, Ele quer transformar essas vidas. Vidas de pessoas que estão longe dEle. Vida de pessoas que precisam ser transformadas. E é assim que Ele quer. Por que Ele está avisando? Ele está avisando para que você não passe por esse julgamento. E só há uma maneira de você se livrar, é em Jesus Cristo. Tanto para Israel como para os gentios. Jesus é a salvação. Fica para você, meu amigo, o aviso de Cristo. Fica para você a palavra de Deus e medite nela. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, te agradeço pela tua palavra que foi falada. Fala, Senhor, a cada coração. A obra vem de ti, o resultado vem de ti. Pedimos a tua graça sobre a vida de cada pessoa. Salva a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém.